Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no primeiro podcast da Health Mind, o Healthcast. Aqui a gente vai falar de psicologia, de treino, de performance, de bem-estar. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, que eu estou muito feliz de estar começando esse podcast com ela, que é a Júlia. Ela é colega profissional também, psicóloga aí clínica, também é parceira de atividade física. A gente treina junto aí na Leão Branco Cross, praticando aí CrossFit, né? Errei, gente. E estou aqui muito feliz e queria que você falasse um pouquinho sobre os temas que a gente vai trazer aqui, que são uns temas que é bastante interessante, principalmente para o universo feminino, né? E a gente vai trazer aí uma visão, tanto focada na psicologia clínica, como na psicologia do esporte, sobre o que acontece com as mulheres, muitas vezes, na sua escolha de atividade física, né? E às vezes também na questão do sintoma de ansiedade, né? Então hoje vai ser um tema bem legal. Júlia, seja muito bem-vinda. Se apresenta, fala a sua página, porque, gente, acompanha aí a Júlia também, tá? Porque não só a Health Mind, mas a Júlia é uma ótima profissional, super recomendo. E estamos aqui justamente para ter essa troca aí de ideia, e não só troca de ideia, mas troca também de profissionalismo. Olá, eu sou a Júlia, eu sou neuropsicóloga. Atualmente eu trabalho como psicóloga clínica, faço avaliação neuropsicológica também. Mas hoje eu sou a primeira convidada do Healthcast. Uhul! Eu e a Cris, a gente vai falar bastante sobre a questão do esporte para a mulher, e a gente vai falar também da ansiedade e performance nos esportes, não só no CrossFit. Mas a gente vai falar bastante de CrossFit, que é o que a gente mais gosta de falar também. Querendo ou não, é o nosso mundo, né, nosso atualmente, dia -dia. É o nosso dia a dia. A gente também faz musculação, mas o bichinho do CrossFit mordeu a gente, então... Mas a gente fala fortalecimento. A gente fala fortalecimento, né? Falar meu dia de descanso do Cross. Isso é verdade. Eu quero também, gente, agradecer, porque hoje esse podcast está acontecendo no Vit Café. Então, Vinícius, muito obrigada. Valeu, Vinícius. Por ceder o espaço. Gente, quem não conhece o Vit, vem aqui. Maravilhosos os cardápios aqui. Eu acho que eu já comi quase tudo aqui. Tudo bom. Não tenho o que falar de nada. Verdade. E quero agradecer de coração também o Osmani. Eu quero começar o podcast fazendo uma reclamação que o Osmani não doou um bolo, um pão de mel, um docinho pra gente fazer aqui nosso café, então já começo reclamando. Osmani, obrigada por você não ajudar com bolo nenhum. Obrigada pelos likes, Osmani. Bom, Júlia, vamos lá. Bora. Gente, eu tô com a minha colinha aqui, porque como a gente é um podcast, tem várias perguntas, né? Então, não dá para lembrar de tudo. Então, vamos lá. Bom, como a Júlia falou, né? O tema ele vai iniciar, né? A gente vai iniciar o podcast falando um pouquinho, né? O que a mulher, né? Como que é a mulher para ela escolher atividade física, né? Porque, sei lá, às vezes ela fica pensando, será que eu só sirvo por atividade física, sei lá, não muito rigorosa? Será que eu tenho que fazer balé? Será que eu tenho que fazer pilates? E não necessariamente. Hoje a gente está abrindo, né, esse canal aqui para falar que a mulher é inclusiva aí para várias práticas de atividade física. Óbvio, ela tem que ter a escolha dela, né, e tem que se sentir bem nessa prática. Então vamos lá, Júlia. Tem mulher que diz: esporte não é para mim. O que leva tantas mulheres, na sua opinião, a acreditar nisso? Olha, eu acredito que são vários fatores para uma mulher acreditar que o esporte não é para ela, né? Primeiro que, desde pequenininho, é legal a gente observar desde os brinquedos que você vai comprar para uma criança. Então, você vai comprar um brinquedo para o menino, é sempre um joguinho de quebra-cabeça. Uma bola, né? O esporte já está numa bola. Um joguinho de carta. Para a menina é sempre mais boneca. Utensílios de jogo de cozinha. Tudo mais cor de rosinha, tudo mais delicadinho. Então, desde criança, a gente é estimulada a ser mais delicadinha, a ter uma postura assim, assado. O menino não. O menino, se ele chuta uma bola dentro de casa, ele quebra alguma coisa, é bonitinho, é legal, é engraçado. Então, desde pequeno, o menino, ele é estimulado a questões de força. Sim. A gente não. E aí, se você ver aos arredores, né, da cidade, em regiões próximas, é muito fácil você achar escolinha de futebol. Sim. Escolinha de futebol lotado de menino, e sempre tem 2, 3 meninas ali no meio. Ou até mesmo judô. Judô é bem comum aqui na cidade, eu acho muito legal. A maioria também do público pequeno, criança, é o menino.
Sim. Porque, nossa, como que uma menina vai fazer uma luta? Mas e se ela se machucar? Mas e se ela chorar? E ela é muito delicada, e isso, aquilo. Então, desde criança, a gente cresce com essa questão de, ó, o esporte não é pra mim. Mas às vezes não é que o esporte não é pra gente, mas a gente nunca experimentou ou nunca teve contato. Sim, às vezes a menina, né, a criança, tá com aquele desejo inconsciente de querer praticar uma atividade parecida do Mas, irmãozinho, né? exato. Só que aí às vezes ela é podada, né? Na psicanálise a gente fala castrada, mas ela é podada, né? A não poder praticar essa atividade, porque às vezes ou o pai não corrobora. Eu até me deu um insight que, para quem não sabe, o meu pai não deixava eu andar de bicicleta, porque ele falava que bicicleta não era para menina. Isso aí isso me trouxe exatamente essa lembrança, né, na minha infância, porque o meu irmão andava de bicicleta para tudo que é lado. Mas você era menina, você tinha que brincar de bonequinha. Não, porque eu tinha que usar saia. Onde já se viu andar de bicicleta com saia, sabe? Porque o meu pai, ele é mais reservado, né, tipo, nordestino. Sim, outra cultura. Outra cultura. Então, meu pai, ele tinha literalmente também essa mudança, né? Tipo assim, o meu irmão, ele já tinha uma certa liberdade, eu e minha irmã, a gente já não tinha tanta. É um tema muito legal de se discutir, Julia. E em questão, aí você vai em escola também, idade escolar. Aqui no Brasil a gente tem educação física, Sim. Que geralmente é uma aula de 40, 50 minutos, os meninos jogam bola. Quando tem, né, algo mais recreativo, as meninas participam, mas olha lá. Então, na minha mesmo, né, na minha adolescência, tinha aula de educação física, tinha poucas meninas na sala já, mas era mais ou menos uma coisa. Os meninos jogavam bola, às vezes a gente ia no meio, mas a gente ficava ou na informática ou na arquibancada, fazendo alguma outra coisa. Então, assim, estimulação zero. Estimulação zero. É desde cedo, isso começa desde cedo. E a gente percebe isso no boxe, né? Às vezes a gente vê muita moça, né? Muita mulher começando o crossfit e quando vê, porque a Júlia a gente brinca, gente. A Júlia, ela é o homem dos snatches aqui, ela levanta, o snatch é um movimento do crossfit, ela levanta carga que muita mulher lá dentro não levanta e os homens ainda falam, caramba, a Júlia levantou essa carga. E a gente, às vezes, ouve, né, muitas mulheres falando, gente, olha aquela menina lá, a carga que ela tá levantando, ai, eu acho que eu nunca vou conseguir. Ou seja, ela se auto-sabota já sozinha, tendo essa preocupação de, tipo, não, esse quesito força é um quesito que eu não consigo, que eu não posso desenvolver. E a Júlia, gente, ela é muita prova que é ao contrário. Não só a Júlia, como a Safira também. A Safira é muito forte também. A Safira é quase um misto. A Safira, a gente chama ela de Safirão. A gente brinca, a gente chama de Safirão. Legal. Uma outra pergunta, com a minha colinha aqui que eu trouxe, que acho que é legal a gente trazer aqui para o pessoal, existe uma pressão cultural ou até familiar, você vê que já até respondeu isso, né? Que ainda afasta as meninas do esporte. Como você enxerga esse desafio? Tipo assim, como você acha que hoje é possível quebrar esse desafio? Aí eu acredito também que desde cedo a gente tem que saber lidar com meninos e meninas, às vezes numa questão emocional e educacional. Então, desde cedo tem aquela frase, né? Seja homem, homem não chora. Então, se é um adolescente, se é um menino que cai de bicicleta, cai do skate e se machuca, você não pode chorar, você é homem, levanta que você é homem. A mulher não, você cai, você chora, você tem um arranhão, tudo bem você chorar, você é uma mulher, você pode demonstrar emoção. Então, eu acredito que hoje, né, desde cedo, se você estimular, né, e saber que, poxa, é um ser humano, você sente emoção, você vai se machucar, você vai ter vontade de chorar, acredito que desde cedo você vai quebrando um pouquinho esse tabu da força e das escolhas. Isso é verdade. Eu conheço vários colegas que têm vergonha de chorar, justamente com esse jargão aí, tipo, vira homem, você não pode chorar? Você é homem. E fazer terapia jamais também, né? Então... Legal, Júlia. Tem uma outra pergunta também, que vai ser uma discussão bem legal que a gente pode fazer, que é como a mulher pode começar a entender qual esporte combina mais com ela. E o que ela pode observar em si mesma quando ela faz essa escolha. Olha, acredito que uma coisa bem legal na verdade, não tem outra receita, você vai ter que experimentar. Então... Né, hoje aqui na cidade a gente tem vários esportes, a gente tem luta, a gente tem judô, a gente tem o crossfit, a gente tem natação, a gente tem musculação, dança, mas você só vai entender aquilo que você vai gostar ou aquilo que você não vai gostar quando você experimentar aquilo.
Então, a gente, dentro da nossa experiência do CrossFit, a gente faz parte de uma seita. Então, para todo mundo a gente fala, faz uma aula experimental, A gente tenta vende fazer, bastante. vê se você gosta. Mas, às vezes, aquilo não é para você. Mas você precisa se dar a chance de descobrir aquilo que é para você. Então, se você não experimentar, você nunca vai conhecer isso. A gente, né? E até mesmo você já fez judô também. Exato. Uma história de esporte, eu comecei capoeira escondido do meu pai. Essa eu não sabia. Meu pai não... Mais uma vez, a capoeira não era para mulher. Não. E aí eu gostei tanto da capoeira que eu falava que eu ia para catequese, mas o espírito estava para capoeira, né? Até que um dia ele pegou e depois aí ele deixou, que já estava lá, né? E aí depois eu parei de fazer a capoeira e comecei a fazer judô, né? Fiz judô muito tempo no SCAL aqui, em Bugaçu, né? Quando tive a honra de conhecer o Sensei Osvaldo, que já faleceu, super referência, né? É extremamente referência, tipo, assim, mora no meu coração. Eu até me emociono de lembrar dele, porque, tipo, um Sensei maravilhoso. E depois que eu comecei a estudar, eu parei de fazer, né, o judô, aí eu fiquei tentando fazer o fortalecimento, que a gente chama de fortalecimento de musculação. Mas, cara, não dava. Então, mas tipo, você experimentou e experimentei, viu, poxa, tipo, não até mim. pegar gosto pela musculação foi muito difícil. E aí eu peguei gosto pela corrida. Então eu começava a ir para academia de musculação porque eu gostava de correr. Aí eu ficava 1 hora na esteira correndo. E até depois, quando meu marido treinava no horário diferente, aí o professor ia falar com o meu esposo, falava, ô, sua mulher tá correndo, hein? Sua mulher tá correndo. E aí eu peguei o gosto, né, da corrida e depois, por causa da pandemia, a gente conheceu o CrossFit. E eu, para começo de conversa, gente, eu tive uma recusa, né, no cross. Eu não queria fazer, eu achava, literalmente, Júlio, porque eu achava que CrossFit era para homem. Eu falava, não, que isso, eu não consegui fazer aquilo ali, não, para. E o meu marido, não, vou fazer uma aula experimental. Eu falei, beleza, vou fazer, mas já vou avisar pra você que vai ser só essa aula experimental, não vou querer fazer. E aí, gente, o bichinho mordeu. E aí, gostei do CrossFit. Primeira competição, assumo que foi literalmente na bagunça mesmo, porque não tinha ainda aquele ar competitivo. E aí, depois você foi gostando, né, dos resultados que a gente começa a ter. Aí você quer melhorar para fazer melhor na competição. E aí, hoje em dia, eu me coloco de fato como uma atleta amadora, né, praticante aí de CrossFit, que participa aí de campeonatos, e sou muito feliz. E trazendo, também dando uma dica, né, com base na pergunta que eu mesma te fiz, eu acho que eu vou trazer uma visão também da minha linha, da psicanálise, eu acho que nós mulheres temos que atender os nossos desejos, né, a psicanálise fala muito do desejo, né, da vontade. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo, às vezes, de expor os nossos desejos. Se, de repente, a gente quer jogar futebol, vamos tentar. Gente, a gente tem aí a Maria, né? A Maria, que é ótima do futebol aí da seleção. A Marta, desculpa, gente. A Marta. Tem a Cristiane também, ótima também. E, gente, representa o Brasil aí maravilhosamente. Então, a gente tem vários atletas aí, tanto profissional como não profissional, e que praticam esportes que hoje em dia pode ter o jargão aí que é mais masculino do que feminino e, querendo ou não, elas botam muita gente no bolso aí, gente. Eu gosto muito daquela frase de quantas vezes você já desistiu de algo na sua vida por achar que aquilo não é para você. Sim. Então, às vezes, você faz uma aula experimental, porque eu não consegui levantar o peso que a Cris, que não sei quem levantou, então não é para mim. Porque eu fiz uma aula de natação, eu não consegui fazer os movimentos, então isso não é para mim. Então, sabe, quantas vezes você já parou de fazer algo que você não teve mesmo a chance de se dar a constância de fazer aquilo. A constância, e o esporte crítica, nada mais é do que constância. Crítica, porque assim, a gente ouve crítica, né? Aquela Graciane. A Graciane, ela é forte pra caramba, gente. E eu, pelo menos, ouço bastante crítica. Aquela mulher é muito forte. Não sei tá com o corpo feio. Mas, gente, é o que ela gosta, é o desejo dela, ela tá feliz fazendo com isso. Então, literalmente, buscam fazer o que te fazem feliz, gente. A gente traz aqui nesse podcast querer falar sobre treino, sim, sobre esporte, sim, mas que provoque um bem-estar, né? E para provocar esse bem-estar, a gente tem que se sentir feliz fazendo o que está satisfazendo a gente. Exato. Né? Deixa eu na minha cola novamente aqui, gente. Essa pergunta é legal. Se a mulher quiser experimentar, mas tiver vergonha ou medo do julgamento, especialmente em espaços onde predominam homens, como trabalhar com isso? Olha, eu vou
citar algo que eu aprendi na minha terapia, quando eu comecei a treinar CrossFit. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, e ainda tenho em alguns pontos que eu não gosto. E aí eu sempre treinava mesmo, muito fechada, de camiseta, de calça, tudo assim. E era um calor, que no CrossFit, dependendo do treino, você começa a derreter, e, meu Deus. E eu falando disso na minha terapia, o meu terapeuta falou, nossa, mas se você treinar de shorts, de top, ele falou, você acha que todo mundo vai parar o treino só pra olhar você? Ele falou, você acha que todo mundo que tá lá carregando um peso, tentando fazer alguma coisa, vai parar pra falar, nossa, olha, você tem celulite. Eu falei, é verdade. Aí depois, a primeira vez que eu treinei de shorts, de top, eu falei, nossa, eu nem morri, ninguém nem ligou pra isso. Então, e talvez, né, entrando assim super a fundo, talvez as pessoas reparem sim, de nossa, mas você tem celulite. Nossa, mas você viu que a fulana, ela tem aqui uma marca no braço? Mas o que isso vai mudar pra mim se alguém pensar que eu engordei, que eu emagreci, que eu tô forte ou que eu tô fraca? Não vai mudar nada no final do meu dia. Então, se eu tô indo treinar com uma roupa que me faz bem, fazendo uma atividade física que me faz bem, poxa, é isso. Olha, eu assino embaixo o que você fala, e infelizmente é normal muitas mulheres se podarem nisso. E é as normal mulheres, porque... elas são as maiores inimigas umas das outras, às vezes. Exato, exato. E é normal por quê? Porque justamente o medo de ser questionada, o medo de ser apontada, né? E querendo ou não, o que às vezes a mídia prega, né? A mídia sempre prega o corpo perfeito, corpo plastificado, a melhor alimentação. Se você comer isso aqui, você vai ter X resultado em tão pouco tempo. E querendo ou não vamos ser hipócritas. Toda mulher, ela busca aí, querendo ou não, se sentir amada, a imagem, ser vista. Não só a mulher, como o ser humano em si. Ele quer ser visto. Mas eu acho que no mundo feminino é muito cruel, sabe? É muito cruel porque às vezes a mulher que é um pouquinho acima do peso, às vezes tem uma mulher que é um pouquinho acima do peso, mas, poxa, é bonito de ver, sabe? E aí ela bate essa vergonha de não querer se expor, não querer expor o corpo dela, justamente pelo talvez o que a mídia prega, qual perfeição. E eu percebo que a mídia tem mudado muito isso, né? Eles estão trazendo, né? Eles estão incluindo aí uma visão totalmente, uma outra ótica. E eu super corroboro o que você menciona, tipo assim, independente se a pessoa notar ou não vai mudar nada na nossa vida. A gente, e nem no meu eu vou continuar com as minhas celulites, entendeu? Eu vou continuar com as minhas marcas no corpo e vida que segue, né? E uma questão legal para lidar com isso, né? O ambiente em que a gente frequenta importa muito e as pessoas também. Sim, sim. Então, se eu vou andar com você e você sempre tem críticas no meu corpo, disso, daquilo, então eu não vou andar com você. Sim, sim. Agora, se for uma amizade leve, né, diferente, então sim, eu vou escolher pessoas com que me façam bem e trabalhar a minha mente também, do por que eu tenho essa insegurança com o meu corpo? Da onde que começou a minha insegurança com o meu braço, com a minha barriga, com a minha celulite? De que forma que eu me visto, que eu me porto para as pessoas lá fora? Então, eu não gosto das minhas celulites, eu estou usando algo que evidencia muito isso. Então, se eu não gosto, eu não vou usar algo que evidencia 100% os pontos que eu não gosto. Sim. Mas eu trabalharia muito isso em terapia e primeiro eu caçaria do porquê que eu me sinto assim. Você acha que na psicanálise você entenderia do porquê ou você acredita que tem algum outro ponto, sabe, feminino para essa questão do corpo em si? Olha, na psicanálise a gente trabalharia muito a interpretação, né? Do que esse medo, né? Do que esse medo representa, né, para a mulher, o que acontece com ela inconscientemente. Então a gente trabalha muito com seus temores, né? Então, tipo, inclusive, até trazendo o assunto do cross. Eu mesmo, quando eu comecei o cross, eu era até blusa, até blusa. Saía desidratada, saía até blusa de frio, eu treinava, saía desidratada. E o que me fez começar a querer, tipo, tirar, né, expor um pouquinho mais o meu descanso, porque quando você tira uma blusa, literalmente, para quem pratica cross sabe, quando a gente tira uma blusa, tira uma camiseta, é como se a gente estivesse recarregando a bateria novamente, é como se aquele suor na camiseta estivesse pesando lá, e quando você tira, você fala, tô leve, vou conseguir continuar. Não, e fora aqui, né, no cross a gente sempre sai para comer, para conversar. Quantas vezes em pauta
de resenha, de zoeira, a gente chegou e falou, nossa, fulano tirou a camiseta hoje no treino. Nenhuma vez. Nenhuma então, vez. Assim, isso é verdade. Nunca teve esse comentário. E o que me estimulou justamente, eu até gostei do cross, justamente essa atividade do cross foi eu ter começado a me sentir à vontade. Não é nem me expor, é me sentir à vontade. Porque às vezes eu estava lá morrendo de calor, mas com a vergonha, né? De tirar a camiseta, de, sei lá, vai todo mundo olhar minha barriga, vai todo mundo ver que eu tenho celulite. E aí chegou um momento que no cross eu falei, cara, eu quero que se dane, eu preciso me aliviar, eu preciso me sentir bem. Detalhe que em box de crossfit, gente, nem espelho tem. Nem espelho. Porque o mais importante... Olha, isso é verdade. O mais importante no box, no treino de crossfit, é o seu treino que está acontecendo ali. Exato, é você no aqui e agora, é verdade. Espelho ali perto do banheiro, tem um box ou outro que tem um espelho mais perto, mais agregado. Mas box de crossfit não tem espelho. É verdade, é verdade. Na musculação geralmente tem, né? E no boxe não tem, é verdade. Muito bem observado. Certo. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Essa é muito legal. Júlia, que dicas você daria para quem quer se reconectar com o corpo através do movimento, mas não sabe e nem por onde começar? Bom, se você não sabe nem por onde começar, né, a se conectar com o seu corpo, eu primeiro me olharia mesmo no espelho e escrevesse. Porque às vezes eu tenho uma ideia de que meu cabelo tá assim, meu corpo tá assim, minha vida profissional tá assim, assim, assim. Mas escreva, pega lá uma folha, à mão mesmo e coloque. Eu gostaria de ter o cabelo assim. Eu gostaria de ter a barriga lipo HD. Eu gostaria das minhas unhas, nananã. Mesmo que fosse, sabe, aquele padrão super estético da mídia, mas escreva, coloca lá e visualiza o tanto de coisa que você não gosta em você e depois coloca o tanto de coisa que você gosta em você. Ok, meu cabelo, nossa, não tá do jeito que eu gostaria, mas o meu nariz tá, eu amo meu nariz. Minha perna tem muita celulite, mas nossa, minha barriga, não sei o quê. Todo mundo fala que as minhas unhas são muito bonitas, etc. Faz uma lista do que você gosta, do que você não gosta. Mas eu acredito que toda mulher que for fazer esse exercício a primeira vez ia se surpreender o como é fácil a gente colocar defeito. Exato. Eu tô assim, eu tô assada, eu preciso melhorar tal coisa. E como a gente não coloca de tipo, hoje eu tô me sentindo bonita. E quando a gente fala de hoje eu estou me sentindo bonita, nossa, tá se achando. A última bolacha do pacote. Tá, mas às vezes eu tô mesmo me sentindo a última bolacha do pacote. E qual o problema para isso, né? Mas a primeira questão é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, suas fraquezas, fortalezas, facilidades, dificuldades, aí a gente tem um pontapé inicial bem legal para você descobrir o que você gosta. Eu concordo plenamente, porque, inclusive, uma das técnicas que a gente trabalha, né, na psicanálise, eu trabalho, né, porque varia de profissional para profissional, exato, é literalmente você encarar o seu próprio eu, né, é em contato com o seu próprio eu. E quando você entra em contato com o seu próprio eu, gente, é literalmente você entrar em contato também com seus defeitos. E dói, viu? Dói, extremamente dói, entendeu? Descobrir que você tem defeito. A gente fala que aí vem, tipo, eu tenho defeito? Não, que isso, eu sou uma pessoa perfeita. Eu gosto daquele meme, né, que viralizou. Autoconhecimento é você saber que você também é um pé no saco, às vezes. Sim, E a gente dá um exemplo, né, na psicanálise, que o ser humano, ele é um iceberg. A pontinha tá lá, né, linda, bonita, aquela geleira linda, aí, mas literalmente a essência do ser humano tá lá no profundo, exato, né? E às vezes entrar em contato com essa essência não é fácil, gente. Não é fácil, às vezes, você encarar que você tem defeitos, encarar que você tem temores, encarar que você não se aceita muitas vezes e o porquê você não se aceita. É extremamente entrar em contato com o seu próprio eu é o maior desafio. Façam terapia, gente, por favor. E isso tudo literalmente. Na terapia você aprende a lidar. E aí, gente, é independente de qualquer linha de atendimento. A linha da Júlia, a minha linha. Terapia é coisa de fraco? Não, ao contrário, terapia é pessoa forte. Exato. Quem tem coragem de fazer terapia, que aí realmente a gente fala, poxa, essa pessoa é forte, essa pessoa está sendo capaz
de entrar em contato com ela mesma, identificar quais são os pontos que ela precisa melhorar e desenvolver, porque o ser humano está em evolução, gente. E se a gente não identificar o que atrapalha a gente para evoluir, a gente não sai, a gente não dá um passo adiante, a gente não sobe nenhum degrau. É que senão a gente tem cada vez mais seres humanos com aquela síndrome de Gabriela, né? De eu sou assim, Exato. eu sou assim, não vou mudar. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Isso é verdade. Nossa, que pessoa chata de lidar, imagina. Não, a gente tem que evoluir, gente. A gente Exato. tem que, tipo assim, a gente tem que evoluir justamente para a gente olhar e falar, olha como eu era e olha como eu sou e olha o que eu posso me tornar. Porque não acabou, a gente está vivo. Tem Exato. muita coisa pela frente. É né? isso. Bom, gente, para fechar sobre esse tema, né, sobre qual atividade física a mulher deveria participar, escolher, primeiramente quero agradecer, Júlia, bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Eu acho que foi muito rico, né? Também Essas acho. trocas de opinião, trocas de conhecimento é sempre positivo, né? E vai aí uma pergunta que eu acho interessante para você, mulher que está vendo, né? Talvez se estimular. Júlia, qual mensagem você deixaria hoje para uma mulher para que ela escolha uma atividade física? Qual seria aí a mensagem que você poderia deixar? Ó, mensagem curta e rápida. Atitude. Mas eu não sei qual. Manda mensagem para as academias. Vê os horários que tem das aulas, os preços. Os seus horários você já sabe. Então, assim, só isso. Atitude, manda mensagem. Chama a amiga para ir com você, o marido. Ou vá sozinha mesmo. Mas eu tenho medo, eu tô com dúvida. Vai do mesmo jeito. Gente, a minha mensagem para quem viu o conteúdo que eu publiquei, não espere uma segunda-feira. Hoje, por exemplo, é um sábado, gente. Então, só basta começar. É isso. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, Cris.